Jó 13 vem mostrar pra gente um homem extremamente cansado, né? Tava cansado de se defender das acusações, principalmente das acusações injustas, né? Dos amigos que vivem falando pra ele diante de uma teologia totalmente rasa, que se ele tá sofrendo assim é porque tem culpa e tem um monte de coisa. E ele tá no ápice, né? E ele cansado, ele fala assim, quer saber? Eu não vou ficar mais me justificando pra vocês, eu vou chegar diante de Deus e falar justamente com ele. Eu vou falar com ele, eu vou falar pra ele, porque ficar diante de vocês, diante dessa teologia que vocês têm, não vai adiantar em nada. Então ele se volta pra falar com Deus e a gente vai ver uma das orações assim mais lindas que tem, né? Mas antes de explicar isso aqui, eu preciso te fazer 2 convites. Primeiro, siga esse perfil porque todos os dias tem atualização aqui. Segundo, nós estamos num propósito de 42 dias lendo o livro de Jó, um capítulo por dia. Hoje é o nosso 13º dia. Todos os dias, 6 horas da manhã tem live, então você não pode ficar de fora e você é meu convidado especial. E aqui tá uma das lições mais poderosas, né? Tem hora que você não tem que ficar se explicando diante das pessoas. Tem hora que você não tem que estar falando pras pessoas. Você tem que se virar pra realmente aquele que é poderoso, principalmente pra pegar e te dar as respostas que você precisa. Aí você fica se explicando, diante de pessoas que não tá entendendo o que você tá passando. Você tem noção que Jó chama seus amigos de médicos que não valem nada, que vieram pra curar a dor e aumentar ainda mais? Vieram pra consolar e o acusaram, vieram pra ajudar e trouxeram mais peso. Aí ele fala algo que é muito sábio da parte dele, né? Ele fala, olha, tomara que vocês se calem-se, porque diante disso tudo, isso sim seria sabedoria. E tem hora que realmente que a gente tem que fazer. Diante da dor, diante de alguns processos, nossos ou de alguém, a melhor coisa a se fazer é se calar, porque diante do silêncio é tão tolo, ele se passa por sábio. E o ponto mais forte que ele fala, né, é exatamente aqui no final, ele fala, ainda que me mate, nele eu esperarei. Você vê que não tá nascendo de um lugar onde ele tá falando assim, ó, tá tudo bem, tá tudo certo. Não, tá nascendo de um desconforto total, mas ele tá pronto e principalmente apto pra chegar até as últimas consequências. Basicamente, ele tá falando pra gente, ó, mesmo que eu não entenda, mesmo que doa, mesmo que eu esteja ferido, mesmo que tudo isso aqui não tá fazendo sentido, ainda assim, eu prefiro depositar minha confiança em Deus. Glória a Deus. E isso é uma fé madura. Fé madura não é você confiar em Deus quando ele responde ou quando tudo vai bem. É quando a gente não tem resposta, é quando a gente não vê sentido, é quando, diante do silêncio de Deus, a gente ainda escolhe confiar na sua palavra. Isso é uma fé madura. E principalmente nesse processo, dizer, olha, não entendo esse processo, mas eu confio no Senhor. E isso é o suficiente pra ele continuar diante do Senhor, né? E no final do capítulo, ele pede pra Deus, olha, Senhor, mesmo que eu não entenda, alivia um pouco a dor, alivia aqui um pouco o fardo, alivia aqui as coisas que tá acontecendo, porque tá muito pesado. Então você vê um Jó que tá em crise, mas ainda ora, você vê um Jó que tá ferido, mas fala com Deus, você vê um Jó que tá confuso, mas não abandona o Senhor. E toda essa história aqui faz a gente olhar pra Cristo, né? Jó foi acusado injustamente, Jesus também. Jó sofreu sem entender, Jesus também sofreu sem entender, mas tinha um propósito. E nos faz voltar os nossos olhos pra ele, né? Jó queria um mediador, Jesus sofre e se torna nosso advogado. Sim, nós temos algo maior, temos Cristo. A palavra fala que nós temos advogado junto ao Pai. Isso aqui deveria nos causar descanso e principalmente entender que esse advogado, ele não falha. Por isso que Jó 13 vem nos ensinar que a fé verdadeira não é você entender tudo, mas é você confiar em Deus mesmo quando você não consegue entender e mesmo quando tudo ainda tá doendo aí dentro de você. Confia no processo.